Bom dia, meus queridos alunos. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a aula. Eu não sei o que aconteceu, mas vocês não vão ficar sem o conteúdo de hoje. Nós iríamos dar continuidade ao tema de urbanização. Iríamos falar sobre a rede urbana, então nós vamos estudar sobre a rede urbana, ok? Ninguém vai ficar sem aula por conta do que aconteceu lá na plataforma, tá bom? Já quero me desculpar e dizer que na próxima vai dar tudo certo, se Deus quiser. Bom, o que é rede urbana? Vamos tentar entender um pouquinho o que é rede urbana. A cidade assumiu no decorrer da história uma importância muito grande para as sociedades. Tornou-se o centro da produção material, da prestação de serviços, das decisões políticas e econômicas, a sede dos movimentos culturais e o local de produção de valores sociais e de mobilização de massas. Distribuídas no espaço, as cidades formam uma rede urbana, conjunto de cidades que mantém entre si relações comerciais, financeiras, industriais, culturais, políticas, geralmente sob o comando de uma cidade que apresenta o mais desenvolvido e diversificado setor de prestação de serviços. Ok? Bom, essas cidades elas vão se organizar a partir de uma hierarquia. Então eu coloquei aqui uma imagem de um esquema para vocês poderem entender como funciona. Primeiro, o esquema clássico, que tem a metrópole nacional, que influencia a metrópole regional, que vai influenciar o centro regional. O centro regional vai influenciar a cidade local e a cidade local a vila. Isso é o esquema clássico, comumente visto no mundo. Mas o esquema atual que a gente tem hoje, a gente tem a metrópole nacional influenciando em todas as outras. A metrópole nacional influencia na metrópole regional, no centro regional, na cidade local e na vila. Está tudo interligado. Mas vamos entender cada uma dessas coisas, ou desses nomes, né? Metrópoles, o que é metrópole nacional, o que é metrópole global. Hierarquia urbana. O que seria hierarquia urbana? Eu botei essa imagem aí, ó. Hierarquia urbana, metrópole, vila, cidade, todo mundo influencia todo mundo, né? Mas o que seria uma hierarquia urbana? De acordo com a atração e a influência exercida pelas cidades que compõem a rede urbana, é possível estabelecer uma hierarquia entre elas, como identificada pelo IBGE. Então, o que seria hierarquia urbana? Corresponde à ordem e à subordinação de cidades em relação às outras. A palavra hierarquia significa estar submisso a alguém. Por exemplo, você é jovem, mora na casa dos seus pais, você está sob a hierarquia do seu pai, da sua mãe, do seu responsável. No trabalho, quem trabalha no local que não é proprietário do local, ele tem o patrão que está sobre ele. Então, a hierarquia dá do patrão sobre o empregado. Deu para entender o que é hierarquia? Nas cidades é a mesma coisa. A metrópole influencia na cidade e a cidade influencia na vila. Mas o que é uma metrópole, professor? Eu não sei o que é uma metrópole. Eu não lembro mais. A metrópole é um tipo de cidade responsável por gerar uma grande dependência econômica, política e social em outras localidades ou regiões. Bom, vamos entender o que é uma metrópole global. São cidades que polarizam em torno de si uma área que vai além do território nacional, expandindo sua influência geoeconômica para outros países e continentes. Eu botei exemplos: Nova York, Tóquio, São Paulo, Nova York, né, nos Estados Unidos. Nós temos o hábito de usar o jeans. O jeans é um hábito cultural dos Estados Unidos, é um hábito da cultura americana que veio para nós. Outro exemplo de uma influência de uma metrópole global, o hábito de comer fast food, lanches rápidos, McDonald's, Burger King, Bob's. Essa é uma cultura dos Estados Unidos que nós aqui no Brasil adotamos. Então, as metrópoles globais, elas influenciam na questão econômica e também na questão cultural, ok? Metrópoles nacionais
São cidades que polarizam apenas áreas urbanas, localizadas no território nacional, com pouco ou nenhum peso sobre a atividade econômica de outros países. Influencia pouco na questão econômica dos outros países. Exemplos de metrópoles nacionais: Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Fortaleza. No Brasil nós temos bastantes metrópoles nacionais. Metrópoles regionais são cidades que atingem diretamente uma área territorial limitada, com uma região de entorno não muito abrangente. Mesmo assim, apresentam um elevado grau populacional e econômico. Tem muita influência na questão econômica e populacional as metrópoles regionais. Exemplos de metrópoles regionais brasileiras: Goiás, Belém, Campinas, em São Paulo, são metrópoles regionais. Bom, centros regionais ou cidades médias. Essas cidades dependem uma da outra, mas também exercem influência no local, por ter ofertas de bens e serviços. Por exemplo, Santos é um exemplo dessa cidade, chamada de cidade média ou centros regionais. Você chega na cidade de Santos, você vai encontrar tudo. Você tem praia, você tem área econômica, você vai ter indústria, você vai ter comércio, você vai ter bens e serviços em grande quantidade. Então a gente chama esse local de cidades regionais ou cidades médias, tá? Próximo. Outras cidades. A gente classifica essas outras cidades como cidades de pequeno e médio porte. E essas cidades de pequeno e médio porte, elas atendem às necessidades das vilas, que são cidades menores ainda. Eu vou dar o exemplo aqui de onde eu moro. Eu moro em Mesquita. Mesquita não é um bairro pequeno, mas é uma cidade pequena. A gente tem pouquíssimo comércio aqui. Então, por exemplo, quando eu quero ir para um shopping, eu tenho que ir para uma cidade regional como Nova Iguaçu. Então, eu vou fazer minhas compras em Nova Iguaçu. Quero ir no shopping, eu vou em Nilópolis, porque em Mesquita a gente não tem um shopping. Então, Mesquita poderia ser chamada de uma cidade pequena. Apesar da extensão territorial ser grande, ela não tem um comércio vasto, com vários atrativos, supermercados grandes. Então, quando a gente quer fazer compra, a gente precisa se locomover para outras cidades. Por exemplo, eu não consigo comprar um pacote turístico em Mesquita. Eu não tenho, né? Até pouco tempo eu não tinha. Agora até inaugurou uma CVC, mas até pouco tempo eu não tinha uma loja para poder comprar um pacote turístico. Eu tinha que ir para Nova Iguaçu, para Nilópolis. Então mostra que a cidade é uma cidade com pouco comércio e isso restringe o crescimento dessa cidade. Bom, rede urbana brasileira. Como é a rede urbana no Brasil? A gente precisa entender a rede urbana no Brasil. Analisando a rede urbana do Brasil, nota-se que as cidades pequenas, com menos de 50 mil habitantes, segundo o IBGE, possuem bens e serviços de consumo muito frequente, ou seja, que suprem necessidades do cotidiano. Foi o que eu acabei de falar sobre a minha cidade, né? Sobre Mesquita. Mercados, lojas, escolas, postos de saúde. As cidades médias, entre 50 e 300 mil habitantes, possuem bens e serviços de consumo menos frequentes, especialidades médicas, ensino superior, teatros. E as cidades grandes, com mais de 300 mil habitantes, possuem bens e serviços diversificados e raros. Por exemplo, se uma pessoa necessitar de um médico, ortopedista, especialista em joelho, em uma cidade pequena, dificilmente ele vai encontrar. Se eu ficasse com problema no meu joelho, em Mesquita eu não encontraria um médico com essa especialidade. Eu vou encontrar um ortopedista, mas não um especialista em joelho. Então, não existe demanda suficiente, não tem público para consumir. Então, as pessoas acabam indo para as cidades grandes em busca do que não tem nas cidades médias e pequenas. Ok? As principais redes urbanas surgem nas regiões sul e sudeste do Brasil, onde são muito densas. Nos outros estados, a influência sobre o espaço geográfico é exercida predominantemente pelas capitais. Aí nesse mapa tem o exemplo da grande metrópole nacional, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já entra como metrópole nacional e São Paulo como grande metrópole nacional.
e as outras metrópoles. Se vocês observarem esse mapa, a gente tem aí as regiões de influência, que são essas linhazinhas coloridas, ok? Bom, espero que tenham entendido toda essa explicação, que não haja nenhuma dúvida, e se houver, vocês me chamem, né? Tirem as suas dúvidas, ok, meus amores? Um beijo, eu creio que na próxima aula nós estaremos juntos. Muitas saudades.